Boa noite, boa noite. Boa noite, Meire. Estou fazendo essa gravação aqui, pessoal, para sanar algumas dúvidas, tá? Deixar claro algumas coisinhas aqui para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Na semana que vem nós começamos nossa mentoria. Aqui é só para esclarecer mesmo. Eu vou esclarecer primeiramente a respeito do teste de perfil comportamental DISC. O teste de perfil, ele é uma ferramenta de avaliação comportamental. Ele mapeia como a pessoa age, reage, como ela lidera, como se comunica e como essa pessoa toma diferentes decisões, toma decisão em diferentes contextos, né? Principalmente no ambiente de trabalho, e nós aqui estamos trazendo para o ambiente de trabalho barra ministerial, já que uma vez a nossa mentoria é sobre como encontrar o seu chamado, como dons, talentos e o seu jeito de ser se conectam, como eles se convergem em um ponto que aponta para o seu chamado, aquilo que você nasceu para ser. Eu vou abrir aqui o teste. Teve pessoas que claramente eu consegui entender, que fizeram, que responderam sem entender do que se tratava. Eu vou abrir aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Esse aqui é o teste que vocês receberam, né? O link. Opa. Pronto. Aqui, quando você vai responder, é para responder o seguinte: enumerar de 1 a 4, onde 4 é a opção que você mais se identifica e a 1 que você menos se identifica. Ou seja, você vai dar nota maior para aquela reação que você provavelmente é a primeira reação que você teria. Por exemplo, aqui na primeira questão, normalmente você tende a agir de forma. Vou falar por mim, vou responder por mim. A nota maior eu daria para agir de forma. Eu tenho dúvida entre dois aqui, mas eu vou no assertiva. Então, o assertiva é a coisa que mais provavelmente eu faria. Então, o assertiva eu marcaria o 4. Aqui, ó, a bolinha 4. Persuasiva, 2. O que seria o 3 para mim? Mito, né? É de cima para baixo, 4. A maior nota 4 para mim seria assertiva. Abaixo de assertiva, que outra coisa eu faria? Contemplativa, 3. Para mim seria 3. Paciente, para mim, seria 2. Ou eu colocaria 3 paciente e 2 contemplativa, que vai caindo para mim. E, por último, persuasiva. Não é algo que eu costumo fazer. Então, persuasiva para mim seria 1, seria a menor nota. E tem uma coisa que você não consegue enviar o formulário se você colocar duas aqui, por exemplo, com opção igual. Por exemplo, se eu colocar o assertivo, você marcar 2, persuasivo, você marcar 2, não pode. Porque você vai criar um ranking, né? Tem que ir caindo. O que é a maior nota para você? Para mim é assertiva. Aí caindo a nota, para mim seria o paciente. Vamos colocar. Caindo para 2, contemplativa, e 1, que é a menor nota que eu daria para o assertiva. Então, não pode ter duas opções que você responda 2, duas opções que você responda 3. Então, se na hora de enviar o teste não vem, você volta que aqui abaixo, abaixo das opções, vai estar escrito de vermelho. O que é que você errou? Provavelmente, na maioria das vezes, é que você ou deixou alguma sem marcar, ou marcou duas com o mesmo número. Pronto, feito isso, você envia e você recebe seu formulário de respostas. Qual que é a vantagem desse teste? Ali você vai, é um relatório, você pode gastar tempo lendo, entendendo. Até hoje eu leio meus relatórios, porque você vai entender como você age e reage. Se você tiver respondido corretamente, vai te descrever
todinha. São 4 perfis de comportamento. Então, você tem 2 que predominam. Tem um que é mais, o outro que é um pouquinho menos. Como você vai usar isso? Vamos falar, por exemplo, da vida ministerial. Vamos pensar aqui. Eu não tenho habilidade e eu achava que era um problema que eu tinha que resolver. Eu descobri que eu funciono assim. Com esse teste de perfil, eu entendi que é assim que eu funciono. Eu sou estável e analítica. Ou cauteloso, né? A analítica é igual cauteloso, igual conforme. Eu não sou dominante. Então, pessoa para liderar grupo de pessoas e ficar dando ordens, onde você precisa ficar dando ordens, ficar dando comandos, você precisa. É bom que seja dominante. O dominante faz isso muito bem, com muita maestria. Gente, meu dominante é lá no pé. Então, por mais que eu saiba, eu sei, mas é uma coisa que para mim é pesado, vira um fardo. Então, eu não vou aceitar a função, por exemplo, na igreja, eu não vou aceitar a função de ficar, que eu tenho que ficar comandando um monte de gente, com alternativas diferentes, né? O fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, outro ciclano, você não fez. Não vou, não vou. Eu sei. Mas hoje, sabendo o meu perfil de comportamento, eu sei que aquilo vai me deixar muito cansada, vai me desgastar muito. Então, eu já evito. Falo, não, eu vou fazer outra coisa, eu faço outra coisa. Eu sou mais de executar, por exemplo, né? Hoje, for para eu ensinar, para eu ministrar a palavra, qualquer tipo de evento, eu falo assim, ó, fulano, faz o evento que você quiser. Você só me fala o que eu tenho que fazer. Se é para dar uma palavra, se é para dar uma palestra, só me fala isso. No mais, você resolve. Você pode criar o evento que você quiser. Eu vou estar lá para dar a palavra. Mas eu criar o evento, tem a comida, tem que coordenar, não mexe comigo, entende? Quando eu não sabia disso, eu ainda me enveredava por esses caminhos. Era o fim da minha vida, gente. É terrível você se envolver numa coisa que você não dá conta. Aí você pensar, dessa vez eu vou dar conta. Não vai. Pode até que dê conta, mas é um preço muito alto. Então, essa é a vantagem. Então, eu já entendi como é que eu funciono, eu não entro mais nesse caminho. Não entro. Pode criar a festa que for, pode falar até que vai dar lucro. Eu não quero. Eu não me envolvo. Porque eu não vou ficar bem. Quando a pessoa não sabe disso, aí ela se envolve, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que fazer, porque o outro faz, como é que, né? Claro que eu também sou capaz. Vai lá, se envereda na situação, no final tá doente, né? Depois fica doente. Vai reclamar que é culpa do ciclano, é culpa do outro. Não, não é culpa de ninguém. É você que se embrenhou num lugar que não é seu, num lugar que você não dá conta. Então, quem não respondeu dessa forma, me fala no grupo que eu vou mandar outra planilha. A mesma não funciona, eu tenho que te mandar outra planilha para você responder com calma, tá? Não tenha pressa, porque não é para mim, isso é para você. Por quê? Você já entendendo ali, mesmo que seja por cima ali, você já vai entrar na mentoria com a visão, tudo que for falado, você já vai pegando o que é seu. O que é seu, o que não é seu. Ah, entendi. Agora eu entendi por que que aconteceu tal coisa comigo. Acontece muito na vida ministerial da pessoa culpar pessoas, sabe? Ter um culpado de todos os problemas, de todo o mal que sobreveio. Mas não, você está num lugar que não devia. Vamos lá. Um outro teste que nós temos na mentoria é o teste de dons. Gente, maravilhoso também. Eu amei fazer. Eu fiz há uns 5 anos, eu tenho até que fazer de novo, viu? Vamos pegar aqui, os testes estão nas páginas, vocês podem olhar pelo sumário. O primeiro teste está na página 10. Tá rodando muito lento. Deixa eu ficar na página 10 mesmo, vai ser melhor. Na página 10, vamos lá. Está dividido em 3 grupos de dons. Você pode se questionar, os dons do Espírito Santo, gente, são 9.
Os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito Santo, eles estão aí na tabelinha dos manifestantes. E nesse estudo que nós estamos fazendo, pegou um deles, palavra de ciência, e colocou na categoria de dons motivacionais. Por quê? É a palavra de ciência, a palavra de conhecimento. Eu até digo assim nas madrugadas que quando você recebe uma palavra, se você já anda ligadinho ali, normalmente não é nada novo, mas você sente assim, animado, encorajado, porque o Senhor está te vendo, o Senhor tá ali com você, Ele está te acompanhando. Então, nesse estudo aqui, nós colocamos ele, o dom da palavra de ciência, dom da palavra de conhecimento, como dom motivacional. Então, nós temos 3 categorias: os dons motivacionais, os ministeriais, que são os 5 ministérios, e os manifestantes, que são os 9 dons do Espírito Santo. Então, você vai responder esse questionário usando esse critério. Tem a pergunta aqui, número 1. Não consigo duvidar que Deus suprirá minhas necessidades, de forma que estou sempre ofertando. Eu não consigo duvidar, por isso eu estou sempre ofertando. O quanto você não consegue duvidar? Você nunca consegue duvidar? Você põe nota 0. Raramente você não consegue duvidar? Você põe nota 2. De vez em quando você não consegue duvidar? Nota 4. Quase sempre você não consegue duvidar. Nota 6. Sempre você não consegue duvidar. Esse não aqui traz um pouquinho de confusão, né? Então, fica atento. Isso aqui você está medindo o quanto você não duvida que Deus vai suprir suas necessidades. Por isso, você não retém o recurso. Você oferta. Então, tá bom. Você vai preencher aqui com os números, conforme essa categoria de notas. E lá no final, você vai preencher essa tabelinha. Que nota você deu para a questão 1? Que nota você deu para a questão 2? Para a questão 3, 4, 5? Ótimo, você vai preencher a nota que você deu para as 20 questões. Agora você vai somar na horizontal, nessa linha aqui, ó. Você vai somar a nota da questão 1, mais a nota da questão 6, mais a nota da questão 11, mais a nota da questão 16. Você vai somar esta linha e colocar o resultado aqui. O resultado que der aqui é o quanto você tem do dom de contribuição. O resultado que der da somatória dessa segunda linha, você vai colocar aqui, é o quanto você tem do dom de misericórdia. Isso aqui é uma porcentagem. Se você somar, quando você terminar, você somar aqui, ó, na vertical, vai dar 100. Então, os valores que vão dar aqui é a porcentagem. Então, o que você tem maior porcentagem é o dom que está mais manifestante em você. Vou pegar aqui o meu, que deu em 2021, que eu fiz, gente, preciso renovar. Em 2021, a maior porcentagem minha foi a palavra de ciência, que é a palavra de conhecimento, deu 30. Em segundo, de contribuição. E sim, eu tenho facilidade. Então, se eu quiser fluir no dom da palavra de conhecimento, é só o jeito mais fácil, mais seguro que eu pratico, é orando por uma pessoa. Eu posso orar pela Meire aqui agora. E eu vou começar a falar coisas que o Senhor está falando com ela. Então, assim, para mim, foi perfeito. Eu tenho certeza. Se você não se identificar com o resultado, significa, sabe o quê? Você não está entendendo que esse dom já está fluindo em você. Outro, quando eu fiz os dons ministeriais, a maior nota para mim, inclusive, deu igual. Foi a nota de profeta e mestre. Eu amo ensinar, gente, eu amo ensinar. Mas eu não sabia que era um dom, que era um ministério, eu não sabia. E esse teste me abriu isso. Olha, o meu na época deu mestre e profeta, deu 32. Uau! Eu tinha acabado de fazer uma escola de profetas. É algo que eu gostaria de fazer com os irmãos em algum momento. Eu tinha acabado de fazer a escola de profetas e ali eu descobri como que eu já caminhava no profético. Eu não sabia. Eu não sabia. Então, o que eu defendo é sempre isso. Os dons de Deus,
estão em você. Talvez você só não sabe. E deu também pastor. Gente, eu não sou pastora, mas as pessoas falam, pastora, ô pastora. Eu tenho até umas amigas que falam assim, não, você é nossa pastora. Eu falo, gente, eu não sou pastora. Mas o dom está. E uma das coisas que acontece é o reconhecimento público. Eu não tenho título, não tenho cargo, mas existe um reconhecimento ainda que eu não tenho, acredita? Então, o dom, esse ministério, ele está impregnado em mim. Inclusive, a pessoa pode ter o título, pode ter o cargo, e ninguém reconhecer. E ninguém reconhecer porque não tem. Não tem. Tem a função, mas não tem um ministério dado por Deus. Muito bem, vai ser maravilhoso. Façam com calma, responda as perguntas pensando bem, tá? Pensa bem, entende bem a pergunta, avalia bem, para que a sua resposta seja o mais exata possível. Você vai se beneficiar muito. Pode fazer com calma, não precisa me entregar. Isso é para você. Porque você, estando na mentoria, quando a gente for falar sobre dons, você sempre ligadinho ali, ó, nos que estão mais evidentes em você, você vai pegando ali os detalhes. Ah, então é isso. Ah, então é isso. Gente, já era eu operando nesse dom. É maravilhoso. Tem um terceiro teste na apostila, que chama Janela de Johari. Gente, muito bom também. Muito bom. Meire, você está vendo minha tela? Está vendo minha tela? Responde aqui no Tô chat. sim, tô. Ah, ótimo. 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 Então vamos lá. Janela de Johari. Ele está lá no finalzinho. Uma folhinha toda colorida. Chegando. Esse aqui, lista de valores, você já pode também, se você quiser, você já pode estar aqui, você selecionar os que são mais importantes para você. Os 9 valores que são mais importantes para você. E colocar nessa linha aqui. Mas vamos lá. Janela de Johari. O que eu sei que os outros também sabem sobre mim. Seu ponto cego é o que eu não vejo, mas os outros veem em mim. O seu ponto oculto, eu sei, mas os outros não sabem sobre mim. E desconhecido, nem eu sei, nem os outros sabem sobre mim. Esse desconhecido aqui, sabe como que eu encontrei ele? Com esse teste de dons. Por exemplo, o dom ministerial de ser pastor. Gente, nessa época, eu não fazia nada na internet, eu, eu acho que eu nem pregava ainda. Não, eu já tinha pregava umas 2 vezes, preguei umas 2 vezes, eu nem pregava mesmo, sabe? Então, ninguém sabia. Nem eu sabia e nem ninguém sabia sobre mim. Eu tinha esse ministério pastoral. Eu descobri pelo teste de dons. Como que você vai encontrar essas respostas? O que que você sabe, todo mundo sabe? O que que você vê, mas ninguém vê? O que que os outros vê, mas o que que você sabe, mas ninguém vê? O que nem você sabe, nem ninguém sabe sobre você. Como que você vai descobrir isso? Você vai mandar a mensagem para pelo menos 10 pessoas. Eu vou te dar o texto bonitinho para você mandar para a pessoa, que ela se sinta bastante útil e animada te entregando essas respostas e queira te responder com mais alegria, mais sinceridade também. Eu vou te dar um textinho pronto para você mandar a mensagem. Mas, tecnicamente, o que que você vai ter nessa mensagem? Você vai perguntar para 10 pessoas, para ela responder para você 5 qualidades e 5 defeitos que ela vê em você. Você vai pegar, você vai juntar tudo isso numa listinha. Não é para ficar bravo com o que a pessoa falou. E detalhe, não faça questão de mandar só para gente que gosta de você, não. Porque eles podem, talvez, ocultar mais para não te magoar. Acham as pessoas ali, sabe, assim, que já trabalhou com você, era meio legal ali, mas você sabe que não era tão fã sua, mas é uma pessoa que te responderia com gosto, sabe? Isto.
Não precisa ser amigo, não. Pode ser uma pessoa assim que é sincero, mas não nem vai tanto com a tua cara, mas é uma pessoa sincera. Ótimo, porque essa pessoa vai assim, ó, vai mandar na lata seus defeitos. E é isso que a gente quer. Saber o que nós não sabemos. Tem coisa que a gente não vê na gente. O outro vê, o defeito gigante. Para você tá normal. E para que esses testes são para você encontrar, é autoconhecimento. É para que você encontre isso e você vai ver muitas vezes o quanto que esses defeitos eles batem com seus pontos fracos que estão lá no teste de perfil comportamental. Muitas vezes esses defeitos vão bater com aqui na sua apostila, vou dar um exemplo aqui de uma página, quando fala os detalhes sobre os dons, pegar, por exemplo, na página 8, que fala sobre o dom de misericórdia, as características da pessoa e os cuidados que essa pessoa deve ter. Por exemplo, se alguém colocar, por exemplo, um defeito, uma pessoa falou, mandou assim para mim. Eu sei que ela não gosta muito de mim, mas eu falei, eu tenho que mandar para ela, porque eu sei que ela vai falar na lata. Ela colocou para mim, ingênua. E eu lembro que uma vez eu trabalhei com uma moça que era muito, outra moça, era muito maliciosa, acabou que eu aprendi muita coisa com ela. E eu falei, realmente, gente, eu sou ingênua. E ela me chamava de ingênua, eu não entendia. Eu fui entendendo, convivendo com ela, quando ela falava as coisas, por exemplo, ela falava assim, ah, por exemplo, eu falei assim, fulana tem 5 anos de casa, 10 anos de casada, não sabe cozinhar até hoje. Ela falou assim, deixa de ser boba. Ela não sabe porque ela não quer. Que ela não quer saber. Se ela saber, ela tem que fazer. Aí eu fiquei assim, pensando, não é que é verdade? Não é que é verdade, como eu sou ingênua. Gente, eu era muito ingênua, muito ingênua. E aí, por exemplo, aí essa terceira moça que eu trabalhei, que não era assim, não virou minha amiga, mas eu sei que ela ia ser sincera. Ela colocou, entre os meus defeitos, ela colocou ingênua. Quando um dos dons, quando eu venho aqui para o dom de misericórdia, por exemplo, ele fala aqui, ó, os cuidados que a pessoa que tem o dom de misericórdia tem que ter. Se deixar levar pelas palavras das pessoas, pelas mentiras. Às vezes a pessoa que tem o dom de misericórdia, ela acredita demais, é ingênua, é ingênua. Então você vai ver que os seus pontos fracos lá do perfil comportamental vai bater direitinho com muitos dos defeitos que as pessoas vão falar para você que você tem. E vai dar direitinho com os cuidados que você tem que ter dentro do dom que você carrega. Então, essas coisas juntas, essas ferramentas juntas, vão te trazendo clareza para você ir apontando para o caminho certo. Para você ir indo para o seu destino, do seu chamado. E como eu falei, por exemplo, eu não tenho perfil dominante, meu perfil dominante é muito baixo. Então, toda situação, pode se for trabalho, emprego, serviço, função na igreja, cargo na igreja, que eu vou ter que ficar comandando um monte de gente, por exemplo, uma festa. Aí tem que coordenar gente que faz isso, gente que faz aquilo, comida. Falou que é para coordenar comida para mim, acabou. Então eu não caio. Pode falar que é oportunidade, pode falar até que vai me pagar. Eu não vou, porque não vai. Tem coisa que o dinheiro não paga. Então, muita coisa você entra em furada hoje, porque você não sabe como você funciona. Você acha que vai dar conta, mas não vai. Você fala, não, mas dessa vez eu vou dar. Não vai, porque não é do teu perfil. Quando você recebe essas ferramentas e você entende, você já sabe de onde você sai. Sua vida vai ficando mais leve. Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então a gente está andando com fardo pesado porque são fatos que ele não colocou. É falta de entendimento. A pessoa diz: mas é o Espírito Santo que revela. Gente, revela. Mas tem coisa que é você que tem que buscar o conhecimento.
eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, que você tem que buscar as ferramentas. Buscar as ferramentas é a sua parte. Por exemplo, vou pegar aqui da vida real, por exemplo, vou pegar duas pessoas. Uma pessoa com a capacidade de escrita de uma grande autora, por exemplo, de uma autora que escreve livros grossos, assim, me vem à mente Agatha Christie, aqueles livros bem grossos. Uma pessoa com aquela mente, uma pessoa com a mente de Paulo, por exemplo. Paulo escreveu muitos livros, ele era um erudito. Então, vamos pegar da Bíblia. Peraí, vamos pegar dois exemplos. Uma pessoa que tem a mente de um escritor, como Paulo. E uma pessoa que é leiga, ela não sabe, só sabe poucas palavras, pessoa bem simples no quesito de conhecimento intelectual. Tem um vocabulário pequeno, não estudou, é apenas um trabalhador braçal que não sabe ler, não sabe nada. Uma pessoa bem simples mesmo de vocabulário. Aí vamos dizer, essas duas pessoas vão lá ao terceiro céu. Vamos pegar se o apóstolo Paulo e um pescador daquele fossem ao terceiro céu, tá? Foram lá no terceiro céu, teve visões, revelações profundas. Os dois voltaram. Aquele trabalhadorzinho ali, que não tem vocabulário, não sabe ler, não sabe escrever, o que ele vai falar da revelação que ele recebeu lá no céu? Ele vai falar, foi tremendo, era muito lindo, tinha coisas muito lindas. Tem coisa que eu não tenho nem palavra para falar. Ponto. Ele vai contar essa história para as pessoas à volta dele. As pessoas que crerem vão ser impactadas. Algumas vão ter uma transformação de vida, porque vai ficar surpreendida com o que Deus fez na vida dele. Ponto. Essas pessoas não vão conseguir passar para frente, porque elas também não sabem explicar o que nem ele explicou para elas. Ponto. Agora, a outra pessoa que tem uma capacidade escrita muito grande, como Paulo, por exemplo, com aquela revelação que ele recebeu lá, vai escrever livros, 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 vai fazer podcast, vai fazer palestras. Em cima desse livro dessa pessoa, outros vão pregar, outros vão dar curso, outros vão ensinar. Tem 200 anos que essa pessoa morreu e a revelação dela ainda está causando transformação na vida de muitas pessoas. Qual que é a diferença dos dois? Se os dois receberam a mesma revelação, é que um tinha mais ferramentas para divulgar a revelação. Então, isso que a gente está tendo aqui, por exemplo, quem deu a revelação para os dois foi o mesmo Espírito. Eles tiveram a mesma visão, foram no mesmo céu. Mas na hora de trazer, para fazer o reino de Deus avançar, para alcançar outras pessoas, só um tinha ferramentas para fazer isso. Então, aquele que escreveu o livro, assim como os livros que a gente tem livros que têm 200, 300 anos, de uma pessoa que recebeu revelação há 300 anos atrás, uma revelação. Mas ela tinha ferramentas para fazer muitas, milhares de pessoas serem tocadas por anos e anos, mesmo depois de sua morte, com aquela revelação. Então, quando você está aplicando esses testes e você está conhecendo, entendendo como que você funciona, você está recebendo ferramentas para você fazer o reino de Deus avançar, para você caminhar mais efetivamente em direção ao seu chamado. Quem vai te trazer, quem te dá os dons é o Espírito Santo. Quem te transforma, te capacita é o Espírito Santo. Mas o que você recebe nessa mentoria são ferramentas. Então, quando você ouvir alguém falando de um curso, de um ensino, porque é o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo dá a revelação. Mas só vai fazer aquilo avançar, multiplicar e alcançar multidões quem tiver ferramentas para tal. Então, essa mentoria, pense, você está afiando suas ferramentas. Tem um provérbio bíblico que diz que se você não afiar o machado, eu pedi como é que fala, mas como assim? Se você afiar o machado, vai ser mais efetivo o seu trabalho. Então, tem gente que tem um machado e está batendo, 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 derruba árvore nenhuma.
Não, mas eu estou trabalhando muito para Deus, mas não está dando resultado. Então, quando você pega essas ferramentas e aprimora, você está afiando o seu machado. E numa machadada só você derruba uma árvore. Enquanto tem alguém dando machadada o dia inteiro, uma árvore não derrubou, ó, quantas machadadas você der, vai ser quantas árvores você vai derrubar. Então, é isso. Faça com carinho. Eu vou deixar no grupo o texto que você vai mandar para as pessoas para fazer essa pergunta. E você vai juntar ali qualidades de um lado, defeitos do outro. Depois você vai distribuir aqui, ó. Coisas que eu sei, os outros também sabem. Coisas que as pessoas falaram sobre você que você já sabia. Você vai colocar aqui em ponto cego. Coisa que as pessoas falaram sobre você que você não sabia. Você não acreditava que você tinha aquilo. E assim sucessivamente, tá? Vai ser poderoso na semana que vem, quando nós começarmos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, né, para vivermos esses próximos dias aí. Vai ser disruptivo, vai ser poderoso, eu tenho certeza. Deus abençoe, nos vemos na semana que vem. Até mais, tchau, 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 Meire. Tchau a irmã que não deixou o nome. Mas fica com Deus e nos vemos na semana que vem.